Pois é, meu irmão, o Brasil literalmente não é para amadores mesmo. Você viu o caso da deputada militante do PSOL, que foi apreendida, né? Segundo as informações, ela foi sequestrada por Israel lá em Gaza. A gente vai tratar desse caso aqui, mas quem é essa militante, deputada do PSOL que foi sequestrada em Gaza? Inclusive o Mota pediu ajuda do Itamaraty para poder socorrer essa deputada que foi sequestrada. Vou trazer para vocês também um vídeo do Eduardo Tagliaferro explicando, né, o que realmente aconteceu ontem. A gente até anunciou aqui o vídeo do advogado do Tagliaferro falando que ele tinha sido detido ontem, teve o passaporte apreendido. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Tagliaferro aqui, que está levantando muita repercussão lá na Europa. Outro ponto que a gente vai falar também, né, é dessa cena emblemática aqui. Arthur Lira e Cia de volta, né? O Arthur Lira, junto com o Hugo Mota e o governo Lula, aprovaram ontem um projeto, né, que mexe com o imposto de renda. Mas isso vai, de certa forma, alterar também outras classes, né? Sempre tem aquele detalhe, né? Não tem nada que o governo te dá, né, que ele não te tira depois. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E nunca quem perde é o governo. Só que a oposição ontem preparou uma armadilha para o governo Lula que se passa, meu irmão, ia dar uma dor de cabeça para o Lula e para nós também. Mas a gente vai entender sobre isso aqui. Então, vamos lá. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, debatendo um pouquinho mais sobre política, tá bom? Então, obrigado pela confiança e a credibilidade. O link da Imigra Mais está aqui na descrição para você que busca uma imigração com seriedade, uma empresa que vai te dar todo o respaldo, tá bom? Vamos de matéria? Vamos para cima, né? Inscreva-se, canal bom, e isso você não vai se arrepender. Pronto, já fiz rápido aqui para não te enrolar. Bora de matéria. É o seguinte, este aqui os senhores já conhecem, né? Uma figura muito conhecida, chama-se Arthur Lira. Pois é, o que aconteceu? Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a isenção do imposto de renda para salários até R$ 5.000. Olha, até pouco tempo atrás, até 2020, o valor teto da isenção do imposto de renda era R$ 2.900. E assim já estava há anos. Ou seja, inicialmente, né, o valor da isenção do imposto de renda era sim para estar acima dos R$ 5.000. É que nunca vieram atualizando. Isso fez com que o governo arrecadasse mais e quem é mais pobre pagasse menos. É uma pauta que precisa ser atualizada e precisava, né, ser literalmente analisada mesmo. E aí, em conjunto do governo Lula com o Lira e o Mota, essa pauta foi discutida ontem. E a votação foi unânime. Ninguém, nem da oposição, nem do PT, ninguém teve a coragem de falar eu nego, tá? Todo mundo votou a favor. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o projeto que amplia a faixa de isenção no imposto de renda para contribuintes com renda mensal de até R$ 5.000. A votação foi unânime, ou seja, todos os deputados presentes votaram a favor, totalizando 493 votos favoráveis, né? A diferença entre os 513 para os 493 é que não estavam lá. Por exemplo, tinha uma deputada do PSOL que estava lá lutando por Gaza, né? Por palestinos lá em Gaza. Foi sequestrada por Israel, né? Mas isso é um assunto para outra matéria que nós vamos debater. O texto relatado, adivinha por quem? Deputado Arthur Lira, né? Mostra aqui a influência do Lira e a aliança do Lira com o próprio Hugo Mota. Ainda precisa ser analisado pelo Senado e posteriormente sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui, é que está o presentinho que eles prepararam, né? Tem que ser sancionado pelo Lula. Enviado pelo governo em março, o projeto cumpre promessa da campanha presidencial de 2022 e já havia sido aprovado em comissão especial em julho. Para compensar a perda de arrecadação,
o projeto cria uma tributação progressiva de até 10% sobre lucros e dividendos acima de R$600 mil. Então vamos lá. É aquele negócio, né? Cobrir um santo para descobrir o outro, né? Descobrir um e cobrir o outro. O que acontece? Era necessário resolver o problema do imposto de renda. Para tal, o que o governo precisava fazer? Gastar menos, né? Largar de ser perdulário, né? Começar a colocar a cabeça no lugar e trabalhar com inteligência, né? Os gastos públicos. Mas não, as viaginhas da Janja tá cara, né? Os gastos do governo estão caros, então não conseguiu, né, conter os gastos públicos. E aí quem vai pagar a conta? O próprio povo. Você que é empresário, né, você fatura aí mais de 50 mil por mês, né, sua empresa tem uma movimentação e você distribui lucros, pois é, agora vai cair no teu colo, vai cair em você um adicional de 10%, tá? Na prática, vai mudar de uma alíquota adicional na distribuição de lucros ali, de 2,5% para 9%, ou seja, vai aumentar muito. Vai ficar mais caro porque você vai pagar imposto na empresa e vai pagar imposto na hora de tirar da empresa. E aí você me pergunta, Sandro, por que tem muita gente rica saindo do Brasil? Ora, por causa do Lula. É simples assim. E aí veio o Arthur Lira e o Hugo Mota falaram após a aprovação da isenção de até R$5 mil. Então, na prática, tá? É uma boa notícia. Se você é empregado, é servidor público, assalariado que recebe até R$5 mil, isso é uma ótima notícia, tá? É uma ótima notícia. Para mim, né, eu sou a favor de uma redução proporcional, né, no valor do imposto de renda. A minha visão é que deveria ter uma alíquota única para todos a 10% de renda. Quem é rico vai pagar mais, quem é pobre vai pagar menos, e era uma alíquota única para todos. Não é assim que funciona, né? Mas, enfim, escuta só isso aqui. Mais uma vez um dia histórico na Câmara. Todas as vezes em que votações da importância dessa, de todos os temas tributários, por exemplo, acontecem, a gente consegue convergir, e essa, surpreendentemente, por unanimidade, né? Todos a favor, 493 votantes. Um tema que faz, como eu disse aqui anteriormente, justiça tributária, corrige a tabela para as pessoas que mais precisam, faz uma melhor e maior distribuição de renda e, com todas as nuances do projeto, eu acho que é o primeiro passo naquele aspecto que nós conversamos aqui antes, de que a gente vai continuar trabalhando sobre a presidência do presidente Hugo Mota, com a companhia dos líderes, a casa como um todo, que é uma casa que nos orgulha muito, para entregar votações importantes, principalmente para finalizarmos o que ainda temos como muito trabalho, que é a reforma da renda, né? O presidente Hugo, no começo da sua gestão, não tenho dúvidas que vai conseguir sempre aglutinar para que os líderes, os deputados e deputadas consigam, mesmo no ano de eleição, focar em algumas matérias que serão ainda muito importantes para o nosso país. Bom, pessoal, quero aqui registrar a alegria desta noite, cumprimentando o relator, o deputado Arthur Lira, que realizou um brilhante trabalho na construção do seu relatório. Nós tratamos essa demanda e essa pauta sempre como uma prioridade aqui da casa, sempre dizendo que a Câmara tem o seu tempo de amadurecimento para as matérias que são votadas. A votação de hoje demonstra como essa construção política foi feita, ouvindo a todos, ouvindo a sociedade civil, dialogando com o governo, que é o autor do projeto. E aqui o deputado Arthur citou o papel importante dos ministros Fernando Haddad e da ministra Gleisi Hoffmann, que procuraram dialogar todo o tempo para viabilizar desde a construção do texto até a construção política para que a matéria pudesse ser votada. É uma matéria de muito interesse do presidente Lula, que teve essa plataforma colocada ainda na eleição lá em 2022 e que agora, em parceria com o Congresso, em parceria principalmente com a Câmara dos Deputados, nós tivemos a condição de poder construir o texto mais justo possível. O trabalho do presidente Arthur, que teve o texto aprovado por unanimidade, tanto na comissão especial
como no requerimento de urgência, e agora surpreendentemente no plenário, com 493 votos, demonstra a maturidade que a Casa tem para enfrentar temas que são importantes para a população brasileira. Pois é, falaram isso depois de ter aumentado o número de deputados, coisa que ninguém do Brasil quer, né? Mas enfim, foi uma medida positiva. E aí, vamos lá. Para desgastar o governo, oposição quer isenção do IR para até R$10 mil. Cara, o governo foi muito, né? A oposição foi muito esperta em apostar nessa medida aqui, tá? O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, protocolou uma emenda que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para salário de até R$10 mil mensais. O texto original do projeto do governo prevê isenção de até R$5 mil, devendo ser votado já na quarta-feira, né? Ou seja, isso aqui foi uma medida que eles fizeram antes da aprovação. O parlamentar também apresentou outra emenda para retirar toda a compensação prevista pelo governo diante da renúncia fiscal. A oposição tenta impor uma isenção maior para desgastar o governo e forçá-lo a arcar com a perda da receita sem contrapartida. Na prática, a medida amplia o rombo fiscal e deixa o governo com menos margem para cumprir suas metas e equilíbrio das contas, né? E aí tem a questão da lei da responsabilidade fiscal. Na prática, né, o que aconteceu? O Sóstenes veio e colocou essa emenda de R$10 mil, né? Ou seja, isenção do imposto de renda até R$10 mil. Era o que devia ser feito, né? O que seria bom para o povo brasileiro, né? Só que, entretanto, não é assim que funciona, né? Eles não fazem o que é bom para o povo brasileiro, eles fazem o que dá voto, o que interessa a eles. E isso aí, ninguém pense que foi aprovado porque o Lula é bonzinho. Foi aprovado, né? Porque vai dar voto, 2026 tá aí. E aí, meu irmão, você prepara o seguinte, de 2026 para cá, eles vão fazer um rombo na máquina pública de um tamanho que você nunca viu. Para justificar essa aprovação, ontem, o governo Lula gastou milhões de reais em publicações nas redes sociais falando bem do governo pela aprovação, né, da isenção do imposto de renda até quem ganha R$5 mil. Mandou impulsionamento, tráfico pago para todo mundo, né, só para justificar o quanto o governo é bonzinho. Então, assim, ele tira de um lado, né, e põe do outro. Infelizmente, é o modus operandi. E aí, né, isso aí foi uma pauta que o governo Lula vai se aproveitar, vai se beneficiar politicamente. E o Sóstenes Cavalcante queria que o quê? Jogar para 10 mil, o Lula não ia dar conta de arcar, se ele veta, a oposição ia ter margem para bater no Lula, se ele aprova, ele não ia dar conta de arcar com as contas públicas, porque o rombo é gigantesco, né, da carga tributária que deixaria de ser cobrada se pulasse para R$10 mil. Vamos lá, pessoal. Após ser detido na Itália, Tagliaferro é solto, mas tem o passaporte apreendido, tá? Então ontem eu tratei desse caso aqui com vocês. O ex-assessor do TSE, o Eduardo Tagliaferro, foi liberado nessa quarta-feira, após ser detido por algumas horas na Delegacia Central de Carabinieri, em Roma, na Itália. As informações são do advogado Fábio Pagnosi, que atua na defesa do Tagliaferro lá na Itália. Nessa manhã, Tagliaferro foi detido no local onde reside, na região autônoma do sul da Itália, Calábria, e levado até a delegacia no local. Segundo o advogado, os agentes fizeram algumas perguntas a ele, apreenderam seu passaporte e proibiram de deixar a região onde mora, né? No momento da abordagem policial, os agentes teriam alegado que se tratava de uma ação de rotina. Contudo, na delegacia, ele foi informado de que era em virtude de uma notificação feita pelo Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu falei para vocês da influência do ministro Alexandre de Moraes, né, inclusive em outros países, né. Trata-se de um pedido de extradição feito em agosto um pedido de prisão feito em julho. Ambos seriam de autoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, olha só, não é diferente do que está acontecendo, não. Os caras foram lá, buscaram, mentiram para ele, disseram que era uma ação de rotina, mas não era uma ação, né, do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, matéria aqui
do Metrópolis. Moraes pede prisão de Tagliaferro à Itália por vazamento à imprensa. Meu amigo. Documento obtido pela coluna Paulo Capelli revela que o pedido brasileiro que motivou a detenção de Eduardo Tagliaferro na Itália, nessa quarta, partiu de despacho assinado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Em janeiro de 2025, o magistrado solicitou a prisão preventiva do ex-assessor por supostos crimes de divulgação de informações sigilosas em violação dos deveres funcionais, além de indícios de participação em redes de ataques organizados a instituições republicanas. Cara, vamos traduzir isso aqui para vocês. Divulgação de informações sigilosas. Ele denunciou questões, né, do processo onde o ministro Alexandre de Moraes supostamente perseguia, né, a Carla Zambelli e membros da direita. Em violação dos deveres funcionais, tinha que ficar quietinho, não podia fazer nada disso. Além de indício de participação numa rede de ataques organizados contra instituições republicanas. O que ele fez? Denunciou o STF. E aqui, né, a gente tem um caso, e não é só do Brasil, não, envolve a Itália. A gente tem um caso onde aquele que denuncia é o que é investigado, né? O que foi denunciado, em momento algum, abriu-se qualquer investigação contra ele. O documento cita que em abril de 2022, Tagliaferro admite ter passado informações ao redator do jornal Folha de São Paulo, que, cerca de 4 meses depois, publicou o artigo sobre o tema. Olha só. Então, a violação foi ele ter passado para um redator de um jornal, né, a Folha de São Paulo. A corte italiana, e da Folha de São Paulo, ninguém vai ser preso? Não tem ordem de prisão para ninguém? O relator da Folha de São Paulo. Não é violação de sigilo funcional? A corte italiana registrou que os repasses ocorreram em contexto de ataques à credibilidade do Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Você entendeu que a corte italiana entendeu que foi para atacar o STF? Enquanto o processo de extradição tramita, a Justiça da Itália determinou medidas restritivas a Tagliaferro, incluindo a entrega do passaporte, a obrigação de se apresentar periodicamente à estação dos Carabinieri e de comunicar qualquer mudança de interesse. O caso segue em análise pelo tribunal italiano. Você tem noção agora que os caras têm o endereço do Tagliaferro, sabem onde o Tagliaferro está. O Tagliaferro não pode sair de lá. A corte apreendeu o passaporte dele, ele tá lá, né? Qualquer coisa pode acontecer com esse cara agora. Será que a vida dele está tranquila? Lembre-se, né, que foi feito um pedido por parte do Senado Federal de que fosse fornecida segurança, né, defesa para o Tagliaferro. Isso não foi atendido. Agora, o Tribunal da Itália acabou de falar, olha, o Tagliaferro mora em tal endereço, em tal lugar, e ele nem pode sair de lá. Se quiser pegar, vai fundo, né? Deu para entender o risco do negócio, né? Aí o Tagliaferro gravou um vídeo junto ao Paulo Figueiredo aqui, dando a resposta ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Dá uma olhada. E quando chegou lá, do que eles te informaram especificamente? Eles te deram um documento para ler ou eles te falaram alguma coisa? Na verdade, me informaram que eu tenho uma cautelar, que eu não posso sair do município ao qual eu vivo, totalmente legalizado, não tenho problema nenhum aqui na Itália, vim totalmente legal, e que na sexta-feira agora ou na segunda eu tenho uma audiência com a corte para explicar, né, para eles me ouvirem, de fato, se o que o Moraes está falando é verdade. Eu estou com os documentos aqui, Moraes pediu, assim que eu falei aquele dia, eu falei no dia 30/7, no programa do Alan, né? No dia 30/7 eu falei ao vivo no programa do Alan, quando foi aplicada a Magnitsky, e no dia posterior, 31/7, Moraes já pediu minha prisão. Só por eu ter falado, comemorado o fato de ele ter sido sancionado pelos Estados Unidos. No dia seguinte ele pediu minha prisão e a minha extradição pela Polícia Federal. Aí no dia 14 ele assinou a extradição, mandou aqui para a Itália. Só que é interessante, né? Ele é um cara perfeito da justiça, né? Eu só fui denunciado 6 ou 7 dias depois. Ou seja, foi pedida a minha prisão, a minha extradição. O documento diz o seguinte, que ele fala, Moraes, porque eu vazei dados sigilosos com o intuito de desestabilizar a República. Só isso, mais nada. E a denúncia só veio 6 ou 7 dias posterior ao pedido de extradição. Ou seja, eu não tinha nada, não tinha problema nenhum, nenhuma manifestação da PGR,
mas mesmo assim, Moraes pediu para me extraditar, me prender, com o objetivo de me calar. Mas já é tarde demais. Você já tinha ciência, eu não me lembro mais, eu até peço perdão, já era público que havia um pedido de prisão contra você? Vazaram na imprensa, né? A Moraes, coitado, vazou na imprensa, né? A imprensa tradicional, porque tudo que a gente fala que é verdade e que ele tem praticado, a imprensa tradicional não publica, não. Mas as coisas que o Moraes tem interesse é publicado. Inclusive, o pedido de extradição foi vazado com a assinatura dele no dia 14 de agosto. Então eu já sabia desse procedimento, já sabia que isso tinha acontecido, só estava esperando o momento de ser chamado aqui na Itália. Na verdade, eu não sabia se eu seria preso ou se eu só seria citado. A Itália, de fato, a Corte de Catanzaro não acatou a prisão, mas aplicou medidas cautelares. Pois é, né? Não acatou a prisão, mas aplicou medidas cautelares, tiraram aí o passaporte dele, né? Assim como também impediu que ele saísse do endereço, né? A minha visão é que deixaram ele vulnerável. Vamos lá. Ex-assessor de Alexandre de Moraes, Tagliaferro, não foi preso e presta depoimento na Itália sobre a denúncia. E aqui o 360 Diário colocou um vídeo do Tagliaferro falando exatamente sobre o caso. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Agradeço a todos pela preocupação, recebi diversos telefonemas, minha esposa também. Foi só um procedimento de informação, não fui preso, estou em casa, de boa. E vamos continuar lutando contra esse criminoso chamado Alexandre de Moraes. Pois é, esse foi o recado, né, que o Tagliaferro deixou. E é lógico que o cara está incomodando muito, né, o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, pessoal. Ó, essa matéria aqui é do O Sul, né? Parece ser um jornal um tanto quanto à esquerda, né? Militantes do PSOL são sequestrados por Israel em águas internacionais. Agora, não foram detidos, foram sequestrados, né, por Israel. Agora, que bom que foram por Israel, né? Imagina se fossem sequestrados pelo Hamas. A gente viu o que aconteceu com quem foi sequestrado pelo Hamas, né? Militantes do PSOL são sequestrados por Israel em águas internacionais. 3 militantes do PSOL foram sequestrados por Israel nessa quarta-feira, enquanto participavam da Global Summit Flotilha, né? Que é um barquinho que essa turma fica lá para fazer, né, encheção de saco com os outros. Uma missão humanitária que tentava levar ajuda à faixa de Gaza e romper o bloqueio imposto ao território. Entre os detidos estão a vereadora Maria Conte, a presidente do PSOL do Rio Grande do Sul, Gabi Tolotti e o educador popular Nicolas Calabrese, né? A interceptação aconteceu em águas internacionais quando os barcos se aproximavam de Gaza. Mariana Conte classificou a ação como violenta e ilegal e pediu que o governo brasileiro exija a libertação imediata dos cidadãos detidos. Para Gabi Tolotti, a flotilha é uma missão pacífica que leva mantimentos básicos ao povo palestino, e a agressão de Israel reflete uma política genocida. Nicolas Calabrese afirmou que a luta para abrir um corredor humanitário em Gaza continuará apesar da captura da atual flotilha, né? O que aconteceu, pessoal? Teve apreensão, né? Existem normas internacionais, é uma zona de guerra, né? Tá em guerra entre Israel e o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas. Essa guerra é real, ela existe, todo mundo sabe disso. Acontece que é proibido você furar isso, né? Você pode estar levando armamento, você pode estar levando qualquer tipo de coisa para o grupo terrorista Hamas. E aí é lógico que Israel proibiu a passagem. Tá, o que aconteceu? Tentaram ultrapassar, né, esse bloqueio que é feito, e aí Israel acabou prendendo essas pessoas, e aí é onde eles ficaram, né, gritando aí que é sequestro das pessoas, né, foi apreensão. Ó, o Mota se manifestou, Mota pede apoio do Itamaraty para ajudar deputada apreendida em flotilha. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicano, informou por meio das redes sociais, nessa quarta-feira, que solicitou o apoio do Itamaraty para ajudar a deputada federal Luziane Lins e outros cidadãos brasileiros que estavam na flotilha apreendida pela Marinha de Israel. A flotilha foi apreendida, tá?
pela Marinha de Israel, tá bom? Hugo Mota disse que entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores, que óbvio, né, colocou seu apoio ali, né, de imediato, afinal, né, eles são apoiadores da Palestina. Em contato com o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, solicitei o apoio do Itamaraty para que a parlamentar e os demais cidadãos brasileiros capturados recebessem a devida proteção consular, escreveu o presidente da Câmara dos Deputados. Ao todo, 12 brasileiros estão entre os detidos: Luziane Lins, deputada federal pelo PT, Tiago Ávila, membro do Comitê Diretor Global Sumut Flotilha, Maria Conte, vereadora de Campinas pelo PSOL, Nicolas Calabresi, professor e coordenador da rede Emancipa do Rio de Janeiro, Bruno Gilga, funcionário da USP, olha só, e ativista da CSP com Lutas, Lisiane Proença, comunicadora, Magno Costa, diretor do Sintusp, até sindicato envolvido nisso aí, né? Ariane Teles, advogada, Mansur Peixoto, criador do projeto História Islâmica, Gabi Tolotti, presidente do PSOL do Rio Grande do Sul, Mohamed El Kadri, presidente do Fórum Latino-Palestino e coordenador da Frente Palestina de São Paulo, Lucas Guzmão, ativista internacionalista. Esses foram os que foram detidos por Israel, né? Foram os que foram detidos aí, né? Por Israel. Vem cá, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Vocês sabem por que ainda tem gente que topa disputar, né, umas batalhas como essa aí, tá? Deixa eu explicar para vocês, né? Por que essa turma da esquerda consegue lobotomizar, né, jovens, lobotomizar essas pessoas. Existe um estudo que diz o seguinte: cerca de 2% das pessoas conseguem fazer coisas realmente extraordinárias, como um Einstein da vida, né? A maioria das pessoas segue o padrão meu e seu, que é crescer, constituir uma família, e aí o alvo da vida, o foco da vida passa a ser os seus filhos, a sua família. É por isso que eles odeiam tanto o discurso de família, tá? Porque quando você tem uma família, você tem um objetivo para lutar. Quando você tem uma família, você tem por quem lutar. Quando você tem uma família, todas as suas energias, toda a sua dedicação vai para criar bem os seus filhos, para formar cidadão de bem, para formar pessoas boas, para dar segurança, saúde, alimentação para sua família. Então, quando você constitui uma família, você tem um motivo para lutar, você tem um motivo para a sua vida, você tem um significado para a sua vida. Quando eles destroem a família, eles tiram todo o significado dessas pessoas. Então, um jovem sem família, ele vai ser um jovem depressivo, ele vai ser um jovem com vários problemas psicológicos, e ele não tem um objetivo de vida, ele não tem pelo que lutar. Aí chega o Salvador com uma causa humanitária, uma causa de paz, e fala: olha, vamos fazer a revolução, vamos lutar pelo proletariado, vamos lutar pelo mais pobre. E o cara não tem um objetivo de vida, ele achou agora um objetivo de vida. É por isso que você vê esses caras lobotomizados aí. São gente que, sabe, distanciaram eles das famílias e eles acabaram entrando, né, nesse limbo aí de não ter mais pelo que lutar. Eu te apresento. Vamos lutar pela Palestina, vamos lutar pelas pessoas que estão lá na Palestina. E eles só consomem aquilo que os professores, que os seus gurus, é quase uma seita, né? Então, a forma que eles fazem para cooptar os seus filhos lá na USP é exatamente dessa forma. Então, quando você deixa o seu filho ir para a USP, quando você deixa o seu filho afastado, quando você deixa o seu filho afastado da família, né, eles vêm para cooptar. Então, por isso que você tem que ter uma estrutura, uma segurança, vamos dizer assim, um alicerce muito sólido para a construção dos seus filhos, para que eles não sejam cooptados, né, por esse tipo de gente que é medonho, né, é nefasto, literalmente, né, a forma que esse pessoal atua, tá? É nefasto. No próximo bloco, né, porque esse vídeo aqui ficou muito longo, então não dá para passar mais, eu queria tratar com vocês, né, com a aprovação ontem, né, de um projeto de lei lá na CCJ que limita poderes dos membros do Supremo Tribunal Federal e passou na CCJ. E vai ser tema do nosso próximo bloco aí.
tá bom? Então, antes de mais nada, peço a vocês que inscrevam-se no canal, curta, compartilha. Vou deixar na descrição aqui, tá, o link da Imigra Mais. Meu amigo, olha, entenda, todo o país está à mercê do seu governante. Você nunca deve ter imaginado ou sonhado que um dia um país tão próspero e tão rico quanto a Venezuela se tornaria o que tornou, né? Você nunca deve ter imaginado que um país tão rico e próspero como o Brasil poderia ter um declínio tão grave em poucos meses, poucos anos, de 2022, 2023 para cá, né? Então, assim, eu recomendo você ter um plano B, ou talvez até um plano C, isso é muito importante. Então, clica aqui, entre em contato. Olha, você pode ter uma conta bancária em dólar, protegendo o seu dinheiro. Você vai deixar aqui nessa jurisdição, eles aumentam o imposto a cada semana. Isso aqui é tenso, né? A cada semana não, a cada 37 dias. Então, assim, tá na hora de você ter, pelo menos, né, um plano B, tá? Se o seu passaporte for apreendido, seus documentos de identidade forem apreendidos, e você ter que ficar preso no Brasil, você tem um outro para você poder sair, para você poder se locomover? Não. Então, entre em contato aqui, que a nossa equipe lá do Imigra Mais vai estar prontinha para te ajudar. Combinado? Um grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.